primeira série, Biologia, capítulo 7. Gravando. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Sentindo falta de encontrar vocês, hein? Nós vamos hoje falar do nosso último capítulo do nosso livro 1, que é o capítulo 7, que fala a respeito do reino fungi, tá? Então, nosso mesmo esquema. Acompanha no livro, pega o marca-texto, vai marcando as partes mais importantes e vai anotando as dúvidas para a gente poder tirar essas dúvidas lá no Google Class, no nosso horário de aula, tá ok? Vamos começar. Bom, os fungos, eles têm importâncias diferentes dependendo do tipo, dependendo da espécie. Alguns são decompositores, né, saprófagos. Alguns são utilizados na indústria para a produção de medicamento, para alimentos, bebidas alcoólicas. E alguns são parasitas, são aqueles que causam doenças na gente, como as micoses. Aqui a gente tem, né, uma imagem mostrando essa diversidade dos fungos. Essa imagem aqui mostra, né, um dos usos dos fungos na indústria alimentícia, né? Então alguns queijos são feitos a partir deles. E aqui mostra pra gente um dos tipos de micose que esses fungos podem causar também aos seres humanos. Algumas características importantes dos fungos são: eles são eucariotos, podem ser uni- ou pluricelulares, eles têm parede celular, só que essa parede celular ela é formada por quitina. Eles são heterótrofos por absorção. Eles armazenam glicogênio como reserva energética, então a glicose é armazenada sob a forma de glicogênio. E eles formam esporos. Vamos falar um pouco a respeito da morfologia deles. Então, eles são formados por basicamente duas estruturas, hifas e micélio. O que são as hifas? As hifas são os filamentos. Esses filamentos, eles crescem por alongamento da extremidade. Podem ser dois tipos de hifa, na verdade, em relação à sua característica da fisiologia. Então, tem a parte da hifa vegetativa, que é a porção que está relacionada com a obtenção dos nutrientes, e tem a parte da hifa reprodutiva, que é a parte que está relacionada com a capacidade de reprodução, tá? Então, em relação à função, a gente pode ter a hifa nessas duas classes. Mas essas hifas, morfologicamente, elas também podem ser diferentes. Elas podem ser hifas septadas ou hifas cenocíticas. As hifas septadas são aquelas que têm divisões transversais, que são os septos. Esses septos, eles têm poros e esses poros permitem a passagem de citoplasma e de organelas entre uma divisão e outra. As hifas cenocíticas são aquelas que não têm essa divisão. Os tubos são contínuos e essas hifas apresentam vários núcleos. Esses núcleos, eles são muitos porque eles se formam devido às divisões nucleares, né? Ocorre a divisão nuclear, mas não ocorre a separação do citoplasma. Então, você fica com uma única hifa e essa hifa com vários núcleos. A outra parte é o micélio, que é uma massa filamentosa formada por essas hifas. Então, as hifas se aglomeram, formam uma massa e a essa massa é dado o nome de micélio. Esse micélio, ele cresce, ele se ramifica e ele se expande sob o substrato. A gente vai ver nos próximos slides algumas imagens que vai dar para entender um pouco melhor. Alguns fungos, eles apresentam um corpo de frutificação, que é a parte onde ocorre a reprodução dos esporos, e um corpo vegetativo, onde tem apenas a formação do micélio. Então, isso varia em relação à espécie do fungo. A gente também vai ver essas diferenças em relação aos filos, daqui a pouco isso vai aparecer. E
Um tipo de fungo, digamos, especial são as leveduras. Por que especial? Porque são os fungos unicelulares. Então, um único tipo de fungo unicelular é a levedura, que tem um formato esférico ou oval. Nessa imagem a gente consegue ver essas estruturas. Então, repara, aqui nós temos as hifas, tá ok? Né? Essas hifas, elas formam a parte reprodutora. Então, aqui a gente tem a estrutura reprodutora. E elas se espalham pelo substrato e dão origem a essa estrutura que é chamada de micélio. Então, essas hifas, elas crescem, né, em direção ao substrato, se organizam e se aglomeram, formando essa massa que é chamada de micélio. Aqui nós vemos a hifa septada, que é essa que forma, né, essas divisões, e a hifa cenocítica, que é aquela inteira, não há divisão, no entanto, são vários núcleos. Nós temos imagens, né, micrografias dessas hifas. Então, aqui a gente observa uma hifa septada e aqui a gente observa uma hifa, aqui uma hifa septada desse lado, tá? Que é a hifa do fungo Penicillium. E aqui uma hifa cenocítica, que é a hifa do Aspergillus. Então, cenocítica, essa daqui, septada, essa do outro lado, ok? E nessa imagenzinha aqui, essas formações ovais que nós estamos observando são as leveduras, ou seja, os fungos unicelulares. Em relação à nutrição e ao metabolismo, os fungos são heterótrofos por absorção, ou seja, eles eliminam enzimas digestivas no substrato e essas enzimas degradam os nutrientes que serão absorvidos, né? Então, aqui a gente está vendo o aumento dessa região do micélio, onde tem a parte do corpo vegetativo, né? Que é a parte relacionada com a nutrição. Então, as enzimas elas são eliminadas da hifa. Aqui na região do substrato, elas degradam os nutrientes e essas moléculas menores formadas dessa degradação são absorvidas pelas hifas, tá? Quais são as condições ideais para que isso ocorra? pH próximo a 5, que tenha uma alta concentração de açúcar ou de sal e que esses ambientes sejam ambientes úmidos. Essas são as condições ideais para que esses fungos consigam realizar de forma bastante eficiente o seu mecanismo de nutrição. A gente chama de fungos saprófagos aqueles que obtêm os nutrientes pela decomposição. Parasitas são os fungos que obtêm os seus nutrientes de um hospedeiro. E os simbiontes são aqueles que obtêm os seus nutrientes por relações que eles têm com outros organismos. Relações essas que não causam dano ao outro organismo. No parasitismo, o outro organismo, ele acaba sofrendo um dano pelo fungo, mas nas relações simbiontes esse dano não ocorre. Em relação ao seu metabolismo, eles podem ser aeróbios quando eles realizam respiração celular, ou eles podem ser anaeróbios facultativos, ou seja, se não tem oxigênio, eles vão realizar o processo de fermentação, mas quando há o oxigênio, eles vão realizar a respiração celular. E eles eliminam os seus resíduos do metabolismo através do processo de difusão. Em relação à reprodução, eles podem ter reprodução assexuada ou reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela varia em relação aos fungos unicelulares e aos fungos multicelulares. Então, as leveduras, que são os fungos unicelulares, fazem brotamento, que é quando se forma uma porção, né, uma projeção da célula inicial,
E broto ou gêmula, quando um núcleo migra para uma protuberância que se forma a partir da célula-mãe. Os fungos multicelulares, eles podem fazer fragmentação, que é quando o micélio se parte e dessa parte um novo micélio se forma, ou eles podem fazer esporulação, ou seja, produção de esporos. Nos fungos terrestres, esses esporos eles são formados dentro de estruturas chamadas de esporângios, e aí esses esporos germinam e formam um novo fungo. Nos fungos aquáticos, esses esporos eles recebem o nome de zoósporo e eles são uma célula flagelada. Eles se dispersam no ambiente aquático e eles também dão origem a um novo fungo. Os esporos eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser endósporo, quando o esporo é formado com uma membrana a partir do esporângio, né? Então, ele se forma no esporângio e ele se forma com uma membrana própria. Ou ele podem ser exósporo, quando esse esporo ele tem a formação a partir da membrana da hifa, tá ok? Então, se ele tem membrana própria, ele é endósporo. Se ele é formado com a membrana da hifa, ele é exósporo. Os tipos de reprodução sexuada, eles variam dependendo de cada filo, mas uma coisa ocorre em comum: não há autofertilização. A gente vai falar de cada um dos principais filos e nós vamos ver o ciclo reprodutivo em relação à reprodução sexuada para cada um desses grupos. Aqui a gente tem algumas imagens importantes. Observa aqui nessa micrografia, essa estrutura mais alargada aqui na ponta é o esporângio e esses pontinhos brancos que vocês observam são os endósporos formados dentro do esporângio, tá? Esse daqui é um zoósporo, então percebe que é uma célula que tem um flagelo, tá? Seria um esporo flagelado, por isso zoósporo. Aqui a gente observa o processo de formação de broto de uma levedura, né? Então você está observando aqui a célula original, que é a célula mãe, e a formação de uma gêmula ou de um broto. Então o núcleo ele está migrando para essa região. Aqui a gente vê isso também numa micrografia. Repara aqui, ó, um se formando a partir do outro. Aqui a gente está vendo uma representação do processo de fragmentação. A gente observa um micélio, uma parte desse micélio se destaca e dessa parte, né, desse fragmento, um novo micélio vai ser formado. Aqui a gente está vendo a imagem de um esporângio se rompendo e eliminando os esporos. Então a gente está vendo aqui o processo de esporulação. Esses esporos, eles ao atingirem o substrato, eles germinam e dão origem a um novo fungo, tá ok? Essa aqui é a micrografia desse exemplo que nós estamos vendo aqui, que é um fungo que a gente vê, que a gente chama de bolor do pão. Bom, então, vamos falar um pouco a respeito da classificação. São 7 filos de fungos, mas nós não falaremos de todos. Nós falaremos apenas aqueles que têm uma importância ou uma importância em relação à capacidade de produzir alguma doença ou em relação à sua importância industrial. Então, a gente selecionou alguns filos, na verdade, são os filos que vieram selecionados no livro, dependendo da importância para os seres humanos. O primeiro filo é o filo Ascomicota. A gente chama esses fungos de ascomicetos, que são as leveduras, os bolores de pães e frutas e os fungos do gênero Penicillium, que são esses fungos aqui, ó, do gênero Penicillium, e aqui a gente vê um tipo de bolor de fruta.
Essas hifas, elas formam uma estrutura que é chamada de asco, que é a parte da reprodução sexuada. Então, observa aqui nessa imagem, essa estrutura que parece uma pequena concha, ela é a estrutura do asco, né? Então, essa estrutura se chama ascóporo e os esporos, eles são formados aqui, tá? Então, a gente tem aqui o asco e os ascóporos, que são os esporos, eles são formados aqui dentro, nessa região que é chamada de ascocarpo. Como é que se dá o ciclo sexual? Duas hifas se fundem. Então, observa aqui e acompanha na imagem. Duas hifas se fundem. Quando elas se fundem, elas originam um asco, né? Dicariótico, ou seja, uma hifa dicariótica que vai formar, né, a estrutura de um asco dicariótico. Os núcleos desse asco dicariótico vão se fundir. Quando esses núcleos se fundem, eles formam um zigoto, ou seja, eles formam uma célula diploide. Essa célula diploide, ela sofre meiose e forma 4 núcleos haploides, que estão representados bem pequenininho por 4 bolinhas aqui dentro. São os 4 núcleos haploides. Esses núcleos, eles fazem mitose e eles aumentam de quantidade e eles formam 8 ascóporos, ou seja, o que seriam 8 esporos, né? 8 ascóporos, ok? Esses ascóporos, eles se espalham, então eles são eliminados, eles se espalham e eles formam essa estrutura aqui, que é a estrutura do micélio vegetativo. Esse micélio vegetativo vai formar as hifas que vão reiniciar o ciclo. Então, esse micélio vegetativo forma as hifas, que a gente chama de hifa mais e hifa menos, o que seria uma comparação a uma hifa macho e hifa fêmea. A gente não utiliza esse nome, então a gente chama de hifa mais e hifa menos. Essas hifas são formadas a partir desse micélio e elas vão se fundir para novamente originar o asco dicariótico e reiniciar o ciclo, tá ok? Outro filo é o filo Basidiomycota. A gente chama esses fungos de basidiomicetos. São os cogumelos, as orelhas de pau, os fungos venenosos, né, as espécies venenosas, as espécies alucinógenas e as espécies que atacam vegetais. Eles têm uma porção vegetativa, que é um micélio que consegue se estender bastante para dentro do substrato. Então, esses micélios, eles formam grandes estruturas no substrato. E eles têm uma porção aérea que é chamada de basidiocarpo. Então, aqui a gente observa, né, a estrutura. Vamos observar aqui embaixo, né? A estrutura do micélio no substrato. E essa parte superior, que é a parte do corpo de frutificação, forma essa estrutura aqui, né? Que é o basidiocarpo. Esse basidiocarpo, ele forma hifas férteis, que são chamadas de basídios, e esses basídios, cada basídiozinho mostrado, ilustrado aqui, formam os basidiósporos, que são os esporos, tá? Então, as hifas formam esses basídios e os basídios vão originar dentro deles os esporos, que são os basidiósporos. Como é que se dá o ciclo sexual? Então, vamos acompanhar. As hifas, mais e hifa menos, né? Elas vão se fundir. Então, da fusão dessas hifas, vai se originar uma hifa dicariótica, então tá mostrando aqui essa fusão, a formação de uma hifa dicariótica. Essa hifa dicariótica, ela vai crescer, vai formar um micélio, que é essa parte aqui de baixo. Esse micélio, ele vai dar origem a esse corpo de frutificação e a esse basidiocarpo.
esse basidiocarpo, né, vai ter as suas hifas que formam esse basidiocarpo. Essas hifas, elas vão se fundir, então tá mostrando nessa estrutura menor aqui a fusão dessas hifas. Quando essas hifas se fundem, elas formam núcleos diploides. Esses núcleos diploides formados aqui pela fusão das hifas, eles fazem meiose e eles formam 4 núcleos haploides. Esses núcleos haploides formados, eles migram para a extremidade da hifa. Então, repara que esses núcleos foram formados aqui dentro da hifa e eles migraram para a extremidade da hifa, tá? Aqui na extremidade da hifa, eles formam a estrutura do basídio e eles originam os basidiósporos, que são os esporos. Esses basidiósporos, eles são eliminados de dentro do basídio, então eles caem no ambiente, no substrato. Lá no substrato, eles vão germinar, vão originar as hifas, hifa mais e hifa menos, que reiniciam o ciclo, se fundindo e recomeçando toda a sequência sexual. E depois nós temos o último filo que nós vamos abordar, que é o filo zigomicota. Então a gente chama esses fungos de zigomicetos. Eles são fungos que apresentam hifas cenocíticas e eles não formam corpos de frutificação, então não tem corpo de frutificação. O exemplo de um zigomiceto são os bolores negros do pão, tá ok? Eles têm aplicações importantes, então eles são utilizados para a produção de molho de soja, eles também são utilizados, algumas espécies são utilizadas para fazer anti-inflamatórios e muitos deles são organismos simbiontes. Como se dá o ciclo sexual? Mais uma vez, percebe que nos 3 ciclos que nós falamos, esse ciclo ele se inicia a partir da união de hifa mais e hifa menos. Então, aqui a gente tem hifa mais e hifa menos. Essas hifas se unem, elas formam uma estrutura chamada de gametângio. Esse gametângio, ele tem núcleos haploides, tá ok? Esses núcleos haploides que se formaram, né, pela plasmogamia, ou seja, pela união dessas hifas, eles vão sofrer cariogamia e eles vão dar origem a núcleos diploides, que são os zigósporos. Então, aqui a gente tem a representação, né, da formação dos núcleos haploides. Depois, esses núcleos haploides passam pela cariogamia e formam os núcleos diploides, que são os zigósporos. Esses zigósporos, eles ficam aqui dentro dessa estruturazinha em azul, que é o zigosporângio. Eles ficam num período de dormência e eles se rompem, ou seja, eles saem de dentro desse zigosporângio, fazem meiose e dão origem a esses filamentos haploides que vão eliminar os esporos. Então, aqui dentro do zigosporângio vai ocorrer esse rompimento, onde vai existir a formação desse filamento. Na ponta desse filamento tem um esporângio. Repara que o nome da estrutura em azul é zigosporângio, que é essa aqui. Daqui de dentro do zigosporângio, forma-se esse filamento com o esporângio. Esse esporângio se rompe também e libera os esporos. Esses esporos caem no substrato, formam a estrutura do fungo, que originam as hifas mais e hifa menos, que vão se unir e reiniciar o processo, ok? Para a gente terminar, a gente precisa falar em relação ao modo de vida. Então, alguns fungos formam a estrutura de micorrizas,
que é quando elas se associam a raízes de plantas, como a gente está vendo aqui, as raízes das plantas e essa estrutura esbranquiçada, que são os fungos. Qual é a vantagem? O fungo, ele aumenta a absorção de água e de nutrientes para a planta e ele também protege a planta contra a ação de alguns micro-organismos. E, por sua vez, a planta fornece compostos orgânicos para o fungo. Um outro tipo de modo de vida é a formação de líquens, como a gente vê nessa imagem aqui do lado. Os líquens, eles são formados pela associação de um fungo com uma alga ou um fungo com uma cianobactéria. Normalmente, o fungo é um ascomiceto e a alga é uma clorofícia. Então, o fungo, ele aumenta a retenção de água e sais minerais e ele também fornece abrigo e a alga fornece matéria orgânica para o fungo, né? Esses líquens, né, alguns tipos, eles são bastante vulneráveis, são bastante suscetíveis à poluição. Por isso, eles são utilizados como bioindicadores, tá ok? E, por último, fungos que são predadores. Eles capturam protistas ou animais microscópios. Eles secretam substâncias pegajosas que fazem a presa ficar grudada ali naquela situação. As hifas, elas invadem o corpo da presa e começam a crescer e elas absorvem os nutrientes dessa presa, causando a morte da presa. Aqui a gente está vendo a estrutura de um verme que está sendo predado, né, atacado por esse fungo, onde a gente vê a hifa aqui. Então, repara que essa hifa, ela está passando aqui, né, pelo verme e ela está liberando essas substâncias, ok? Bom, coloquei aqui 2 exercícios só para a gente fazer aqui um teste rápido, digamos assim. Então, vamos lá. O primeiro. Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, uni- ou pluricelulares, habitam o solo, a água ou o corpo de outros seres vivos, vivendo em contato íntimo com o alimento para sua nutrição. O micélio fica dentro do pão, do mamão, da laranja, da casca da árvore, etc., ou seja, do substrato, né? Assim, os fungos nutrem-se por fotossíntese, liberação de matéria orgânica, transformação de energia eletromagnética, digestão intracorporal ou digestão extracorporal. Nós vimos que esses fungos fazem digestão extracorporal. Eles liberam enzimas que degradam os nutrientes e depois desses nutrientes serem degradados, eles são absorvidos pelo fungo. No outro exercício, as figuras a seguir mostram indivíduos representantes do reino fungi. Então, aqui, número 1, um tipo de representante, número 2, outro tipo, número 3, outro tipo. Assinale a alternativa que contém os nomes dos indivíduos 1, 2 e 3, respectivamente. Obviamente, isso está relacionado aos filos a que cada um desses fungos pertencem. Então, olha só. Esse número 1, ele representa o último que nós falamos. Ó, zigomicetos, eles não formam o corpo de frutificação, então eles têm aqui a formação do esporângio. Ascomicetos são esses que formam como se fosse essa concha, essa estrutura que é o asco. E, por último, os basidiomicetos, que formam essa estrutura como se fosse um chapéu. Parece um cogumelo, tá ok? Então, cogumelos basidiomicetos, formou a estrutura da concha, que é o asco, ascomicetos, e não formou corpo de frutificação, só tem o esporângio, zigomicetos, ok? É isso, gente. Eu espero vocês no nosso horário de aula, lá no Google Class, para que vocês me perguntem a respeito do que vocês tiverem dúvida. Eu sei que a questão dos ciclos reprodutivos, né, tem bastante nome, então pode ser um pouquinho mais complicado. Então falem comigo lá no Google Class, caso vocês não tenham entendido alguma coisa, tá ok? É isso, fiquem com Deus, beijo no coração e bons estudos para vocês.